Superman. Recentemente você tem recebido muitas críticas. Hoje o secretário de Defesa disse que vai examinar as suas ações. Em fato, você entrou ilegalmente em um país. Você falou com o presidente? Você estava agindo como representante dos Estados Unidos e isso vai causar mais problemas ao redor do mundo. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e está aqui comigo uma voz que você sentiu falta no episódio sobre Bailarina, aquela bomba. O senhor Caio Lourenço. Oi, Caio, tudo bem? Olá, olá. Voltando aqui mais uma vez. Fugi da Bailarina, porque eu não gostei do filme e não desgostei o suficiente pra reclamar, mas Superman foi diferente. E aí eu pedi pra participar desse, porque eu queria muito falar desse filme. Olha só, Caio pediu porque ele estava com uma falta no contrato, entendeu? Podendo ser punido, né, pelo RH. Ele falou, não, eu vou fazer do meu banco de horas essa participação. Foi isso que aconteceu. Então, Tô pagando o dia de greve. Tá, isso. Esse negócio de direito trabalhista é um absurdo. É isso. Mas Caio não está aqui sozinho. Tem camarada trabalhista. É isso. Essa voz que vocês ouviram nesse momento, que faz muito tempo que vocês não ouvem aqui, porque é uma outra pessoa que resolveu abandonar o podcast brasileiro. Mas ele volta, gente, ele volta. Quem não conhece, esse é o Hamilton Cabuna. Cabuna, que saudades de ti, cara. Bem-vindo de volta. Saudações, quadrinistas, pessoal. Tava com saudade de vocês, tô com saudade de gravar, estou com saudade de falar de quadrinho nacional. Apesar do Superman não ser um quadrinho nacional, mas tô com saudade de gravar. E o quadrinho Narrativas vai voltar, mas agora só em 2026. Esse ano vai organizar casa, estou no ano sabático. Mas aí, vamos hoje falar do Superman e João das Armas, te amo. Muito bem, já que o Cabuna já puxou aqui um Eu Te Amo pro João das Armas, vamos pro nosso momento do beijo. E aí, Caio, quem que você vai beijar hoje? Hoje eu vou mandar um beijo para todos os pets, atores e atrizes, e para também que os não são pets estrelas, porque, né, eles roubam a cena e estão brilhando aí. Você não vai dar nome pros pets, não? Porque eu tenho dois aqui do lado que estão perguntando por que o tio Caio não tá mandando beijo pra eles. Olha só que absurdo. Mas então eu vou complementar o meu momento do beijo aqui para um beijo pro Paçoca e pro Farofa, que assim, são, ó, excelentes pets. Dariam ótimos criptos, inclusive. Não é? Principalmente o Paçoca, com aquela orelha pra cima e outra pra baixo, assim. Eu super, te entendo, João. Te entendo. Eu também colocaria o Paçoca ou o Farofa pra ser o cripto, tranquilamente. Ia ser um cripto gigante? Ia, mas eu colocaria. Muito bem. E você, Cabuna, quem que você beija hoje depois de invernos de distância da podosfera brasileira? Pô, é verdade, tô um bom tempo afastado, mas eu vou mandar um beijo pra uma pessoa que tem pouco que eu não converso com ela, mas eu gosto muito dela, que é a Amandinha, que fez aniversário há pouco tempo. Então, Amandinha, um beijo e feliz aniversário, com muitos anos de vida, saúde, paz, alegria, e que você possa ver filmes de aliens que são muito bons, esse filme. Superman tá aí pra provar isso. E que você não veja, amiga, nesse ano, nenhum filme de ET. Porque a Amandinha continua etefóbica. Continua etefóbica, gente. Não mudou nada. Mas a Amandinha volta aqui no Perdidos ainda esse ano, porque vai ter um montão de adaptação de obras do Stephen King. Então a gente tá montando um calendário, eu e ela, de todas essas adaptações. Então aguardem a volta de Amanda Barreiro aqui no Perdidos na Estante. E feliz aniversário, amiga, eu te amo. O meu beijo hoje... Inclusive é um bom nome do episódio, né? O Retorno de Amandinha Barreto. É um bom nome do episódio. É um bom nome, é fazer um quadro. Isso. A volta daqueles que foram e voltaram para o Perdidos na Estante, sabe? Fazer uma pauta fria Exatamente. dessa. Muito bem, o meu beijo, ele vai
lá pra Sarinha Barbosa, porque assim como o Caio, Sarinha deu um caô na gente aqui no episódio da bailarina, mas ela deixou um comentário lá no Spotify falando que o apontamento que ela fará sobre o filme é que é o único filme da franquia até agora que os NPCs reagem ao tiroteio. Perfeito, assim, olha. Chegou no ponto, entendeu? O episódio poderia ser um tweet, foi isso. E um outro beijo pro Rodrigo Figueiredo, que tá sendo um querido e tá sempre comentando nos nossos episódios. Eu fico muito feliz quando vocês comentam, gente, quando vocês ouvem, quando vocês indicam o Perdidos na Estante, marcam a gente lá no Blue Sky ou lá no Instagram, porque no Twitter nós não estamos mais, então fico feliz quando vocês dão um sinal de vida. E antes da gente mergulhar aqui pra falar do filme, né? Até então o filme do anti-super-heróis, porque o Quarteto Fantástico tá batendo na porta já, eu vou deixar 2 recadinhos pra vocês. O primeiro é que saiu essa semana o episódio 54 do podcast Covil de Dragões, que chama Episódio 54, Covil Indica, onde eu fui recebida lá pelo Ed Nascimento e pelo Ricardo, a convite da Luana, mas que infelizmente não pôde gravar conosco, porque ela estava doente no dia da gravação. Agora ela já está bem, fico feliz. Obrigada pelo convite novamente, Luana. E lá nesse episódio a gente levou indicações diversas sobre obras que dariam um ótimo RPG. E eu gravei lá como convidada junto com o Thiago Rosa. Então o episódio está no ar. Fica aqui meu agradecimento de novo para vocês. E se você curte o tema RPG ou indicações, clica aí no link do post para você poder ouvir. E a Renata, do podcast Caquitas, tem um recado para você sobre a Comuna Jam. Então, ouve aí. Olá, eu sou a Renata Bruscato, do Caquetas Podcast, e eu vim falar aqui com você sobre a Comuna Jam. Mas peraí, nunca ouviu falar da Comuna Jam? Pode deixar que eu te explico. Ela vai ser um momento de criação de jogos de RPG. Sem competição, sem vencedores, focada em criar comunidade, criar um espaço legal para que todas as pessoas possam criar os seus jogos em conjunto e com colaboração. A gente vai ter palestras, mentorias para quem se sentir menos confiante, não tiver certeza, e muita troca entre todos os participantes da Jam. Mas como é que vai funcionar? Dia 18/7, nós vamos abrir as portas do nosso servidor do Discord, que é onde a Jam vai acontecer. Começando no dia 5 de agosto, quem tiver no Discord vai ter acesso a uma série de palestras que vão se estender até o começo da Jam no dia 15 de agosto, quando a gente vai divulgar o tema, e a partir disso começam as 48 horas de produção de jogos. Bora com a gente? Para mais informações e atualizações, sigam a gente nas redes sociais. Nós estamos no Blue Sky, no Instagram e no TikTok como Comuna Jam. Espero ver todos vocês lá e vamos criar jogos juntos. O filme Superman, de James Gunn, é um grande sucesso de 2025 e entra para a história como o filme de super-herói de maior abertura do ano, ganhando até mesmo da Marvel. Com um total de arrecadação de 222 milhões de dólares, Superman desbancou o novo filme Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que estreou com 217 milhões, Capitão América Admirável Mundo Novo, que arrecadou 192,4 milhões de dólares, e Thunderbolts, que levou 162,1 milhões de dólares. Esperado por muitos fãs, o novo longa do Superman está sendo destaque em vários canais de mídias, e motivos não faltam. O já conhecido personagem dos quadrinhos chega com uma história nova, baseada em várias HQs, e conta com um elenco de destaque. Outro ponto positivo é a direção de James Gunn, já conhecido por filmes que agradaram muito ao público das adaptações de super-heróis. Talvez Superman seja o filme que o mundo precisava em 2025. E tem o melhor cachorrinho em CGI que vimos esse ano. Bora falar então, senhores, sobre o filme Superman, de James Gunn, ou João das Armas, como disse aqui o Cabuna, que está nos cinemas. E diga-se de passagem, se você gosta de filmes legendados, está bem difícil de conseguir sessões legendadas neste país, porque a maior parte das exibições estão dubladas. A gente está gravando isso antes do lançamento do Quarteto Fantástico, e eu não tenho ideia de como é que vai ficar a distribuição, porque é um outro filme grande,
grande, então é capaz de dar uma mexida nos horários. Mas é um filme bacana de se assistir no cinema se você tiver oportunidade. E sobre o que é o filme? No novo filme do Superman, encontramos o super-herói kryptoniano no auge dos seus 33 anos, já namorando com a Lois Lane, tendo de lidar com a sua primeira perda para um inimigo, que é chamado de Martelo de Bovária, que representa uma ameaça militar possivelmente envolvido com assuntos geopolíticos. Uma outra figura importante dessa história é o já conhecido, muito odiado em algumas fases da DC e depois amado incondicionalmente por muitos fãs, que é o vilão Lex Luthor, que nessa versão é um empresário de muito sucesso, ele é muito inteligente e tem toda a tecnologia do planeta, aparentemente, em suas mãos. No decorrer do filme, o Superman descobrirá que a aliança com o Lanterna Verde, o Senhor Incrível e a Mulher Gavião pode ser muito bem-vinda para enfrentar poderosos inimigos, mas a sua verdadeira luta será entre a sua identidade kryptoniana e a sua identidade humana. Afinal, quem é o Superman? Mas, de verdade, gente, o filme vale a pena porque todo mundo sabe, desde os trailers, que o melhor personagem do filme, o melhor super-herói existente na história da DC é o Krypto, que é o cachorrinho. Então a gente vai assistir o filme por causa do Krypto, tá? Não se engane, não se engane. Agora, bora falar do filme. A gente recomenda demais que você tenha assistido ao filme para poder continuar com a gente, porque esse episódio terá spoilers para que a gente possa trazer aquelas discussões que você, que é nosso ouvinte aqui do Perdidos na Estante, tanto gosta. Amigos, para esquentar os nossos motores e tirar as nossas capas do fundo da gaveta, afinal é um filme de hominho, vocês acharam que o novo filme do Superman salva tudo aquilo que já teve de ruim em adaptações do super-herói? É realmente um filme bom? Olha aí a cutucada pra você, Zack Snyder, que tá escutando. Imagina, jamais. Foi uma indireta pra você, mas não se preocupe. Em defesa do Zack Snyder, eu vou até falar que, assim, eu costumo assistir esses filmes, né, de boneco, assim, bem aberto. Até porque, né, tipo, igual o Superman, tá aí há mais de décadas, deve ter uns 100 anos já, né, nem sei de quando que é. Não sei se já fez 100 anos o Superman. Ainda não, né? Mas ele tá aí há décadas e, assim, cada hora é um autor diferente escrevendo, é uma versão diferente, ele tem aquela coisa, né, principal, mas é sempre uma pessoa diferente trazendo. E aí, tipo, até os filmes do Zack Snyder eu assisti, assim, de peito aberto, eu tento ver o que a pessoa tá querendo contar com aquela história. Dito isso, eu fui assistir esse filme, assim, tava tranquilo. Mas diferente dos filmes do Zack Snyder, que eu tinha que ficar me convencendo do que tava rolando, falando assim, tá, é isso que você quer, é essa versão do Lex Luthor que você tá querendo fazer, tá, sua proposta de Superman é essa. Esse não, era assim, aparecia o Superman, 2 segundos depois eu falava, nossa, Superman mesmo. O Lex Luthor, ele falou ali alguns segundos e eu falei assim, caramba, Lex Luthor, já tô enxergando o personagem. O maior trunfo desse filme pra mim é muito parecido, que eu já falei em John Wick, que ele é um filme sincero na proposta. E eu acho que ele sabe que ele é um filme de quadrinho, né? É um filme de super-herói, do super-homem mesmo. Ele não tenta criar uma grande história com uma motivação, com uma explicação realista, com não sei o que. Ele te entrega o super-homem e os dilemas e os vilões e essa coisa assim, muito direta, muita essência do personagem, e é sobre os personagens. E eu acho que isso pra mim é o trunfo do filme. Ele é um filme assim, é um filme simples, é um filme rápido e dinâmico e eu adorei por isso. Ele não tenta ser mais do que ele é. Ele é um filme de um super-herói, de um cara que bota a cueca por cima da calça e salva a população. Ele até que ele é curto mesmo, né? Se a gente for considerar um filme de 2 horas e 10 em 2025, se tornou um filme curto. Ai, que absurdo. Mas eu entendo. Eu vi várias pessoas comentando, Caio, que foram ao cinema e a percepção que elas tiveram é que esse é um filme de adaptação de quadrinho no sentido de utilizar uma linguagem muito parecida com um quadrinho mesmo. E o Cabona, que ele é o nosso especialista, né, em quadrinhos. E aí eu queria que você
compartilhasse um pouquinho se você teve essa sensação também, Cabuna, assistindo esse filme, porque, claro, tem uma questão de linguagem própria, né, que é muito diferente do formato, obviamente, mas eu entendo quando as pessoas falam, nossa, gente, esse é um filme de adaptação de quadrinho, né, porque ele não tem realmente uma história mega profunda, na verdade tem até alguns momentos que dá quase pra ver o balãozinho aparecendo do lado, né, dos atores. Sim. Ao mesmo tempo que é muito dinâmico, e os enquadramentos também são muito bons, né? Algumas cenas dá pra quase ver o... Como é que chama aquela ferramenta, né? O storyboarding, né? Que faz primeiro o desenho, é isso, né? É, do filme, sabe? Do filme. Cara, assim, é muito legal isso. O que você nos compartilha sobre isso, senhor especialista em quadrinhos? Vamos lá, o filme não é bom, ele é ótimo. Nossa, exagerou, né? Eu não vou em cinema ver filme. Não, eu acho ele muito ótimo, muito ótimo. Porque assim, eu não vou em cinema ver filme super-herói, me nego, porque a gente já sabe qual é o final da história. Mas o Superman mora no meu coração. Eu falei assim, não, vou gravar aqui perdido na estante, então assim, não, vamos lá ver o filme. E eu fui com todos os pés atrás possíveis e imagináveis. Mas foi o Caio falou, em 15 minutos de filme, eu já tava convencido que era o Superman. Não tinha aquela coisa emo do Zack Splinter, sabe? Aquela coisa ridícula do Homem de Aço. Você reconhece que é o Superman, você reconhece o Luthor, reconhece o Garner, que é o Lanterna Verde, reconhece todos os personagens, e é isso. É um filme simples, e simples não é simplório, com uma história bem simples, que te entrega aquilo, começo, meio e fim, o bem vence o mal, pronto. Tem umas discussões aí políticas bem interessantes também, que a gente pode até aprofundar mais pra frente, mas eu gostei disso do filme. Que o Guy falou, filme muito sobre personagens, a história até que não importa muito, assim, o background. A gente sabe que o Luthor vai perder no final, mas a discussão que levantam sobre o Clark, principalmente, é muito boa. É muito boa. O filme começou. Em 15 minutos eu falei assim, ok, João das Armas, você me convenceu. Eu agora vou ver os filmes do DC no cinema por sua causa. Principalmente o Superman. Eu gostei muito. Cara, é interessante vocês falarem isso, porque assim, eu achei o filme bom. Eu não achei tudo isso, tá? Que, nossa, ai, que filme maravilhoso, incrível, não mudaria nada. Não, tem algumas coisas ali que eu achei que não caberiam muito bem. E aí eu não sei se é próprio porque é da nossa geração ou não. E aí é difícil, né? Porque tem algumas partes do filme que ele é falado demais aquilo que a gente tá vendo. Só que aí a gente entra num problema que é, o quadrinho ele vai fazer isso. Então eu entendo nesse sentido de ser uma adaptação que dá essa sensação que, olha, estou vendo quase que um live action de um quadrinho, né? O quadrinho pegou vida de repente e virou gente. Ok. Só que ao mesmo tempo isso tá acontecendo no momento da história da humanidade onde as pessoas vão assistir uma série ou um filme e elas não conseguem utilizar da economia da atenção tempo suficiente para conseguir entender o que tá acontecendo. Então, sim, é uma história simples, os personagens eles são simples, mas claro que dá também pra gente pescar algumas coisas ali com um pouco mais de profundidade. E aí vai da capacidade interpretativa de cada um. Eu não sei se o filme tenta trazer isso, tá? Eu acho até que não, porém... Será que não? Porque às vezes também é um quadrinho. Muita gente fala, ai gente, é só desenho, né? O Cabuna deve querer morrer quando ouvir isso, quando na verdade não é só é isso, diferente. Né? Cabuna não pode falar essas coisas, isso aqui é podcast de família. Desculpa. A sensação que eu tive conversando com algumas pessoas foi essa, que eu fui falando de algumas coisas que eu fui percebendo, né? Nos temas trabalhados no filme, e aí eu vi a pessoa comentando, nossa, você tá tirando coisa demais, assim, não tem tudo isso, é muito mais simples que isso, né? E eu, pô... Tudo bem, né? Um livro é muito simples até você olhar pra ele, né? Sobre um ângulo específico, né? Uma história em quadrinho é muito simples até você olhar. E tá lá. Então eu acho que ele é um trunfo nesse sentido. E uma coisa que eu gosto muito dele é o começo. Porque quando a gente fala dessas histórias de heróis que tanto vão agradar um público já maduro, já cativo, que conhece esses personagens, também é um atrativo para uma nova geração que não conhece ou que conhece muito pouco. E poderia ser um filme de origem. E ele não é um filme de origem. A gente já conhece o cara e tá lá, ó, vamos lá. O Superman já tá aqui no planeta Terra, ele já assumiu que ele é o Superman, ele já tem 33 anos, ele já namora Lois Lane, já tá tudo bem. Qual que é o problema? O problema é que ele tem um problema. Ele perdeu. É esse o problema. Essa é a abertura do filme, sabe? O filme começa com ele sendo jogado na neve, assim, numa cena lindíssima, assim, o corpo dele arrastando, porque ele levou um pau de um arqui-inimigo que é mais forte do que ele. Cara, isso é fantástico. Isso me pegou muito. A gente precisa pegar, nossa, né? Os kryptonianos colocaram um bebezinho que, nossa, caiu na fazenda. Não interessa isso, entendeu? A gente não precisa. Esse cara é esse aqui, e eu acho que isso foi muito corajoso, sabe? Da parte do James Gunn.
Eu acho, inclusive, que esse foi um dos grandes acertos do filme, principalmente porque, assim, existem personagens que a gente realmente, né, não... Às vezes você não conhece, e existe todo esse arco, né, de explicação, que é muito uma coisa que a Marvel tem feito, né? Ela aí apresenta o personagem, aí tem ele descobrindo os poderes, ele descobrindo quem que ele é, aí tem todo um arco do personagem, como que ele evolui e tudo. Mas, assim, é legal quando a história é sobre isso. Se a história é sobre ele descobrir os poderes, é legal. Mas eles criaram isso como se fosse uma base pra toda a história, pra todo o filme que é de super-herói, né? Você tem que primeiro contar como ele descobre os poderes, pra depois avançar. E aí os filmes ficam repetitivos, porque são todos os filmes, são vários filmes, que é sobre o cara descobrindo os poderes e aprendendo a lidar com esses poderes e esses dilemas. Então, assim, muda os poderes, muda os dilemas, mas é a mesma estrutura, né? E isso vai ficando cansativo. Superman, inclusive, é um ótimo herói pra você não fazer isso, porque Superman, Batman e o Homem-Aranha, até pra quem nunca lê um quadrinho, eles são, né, ícones ali que estão, assim, na nossa cultura popular, que, assim, minha mãe não assistiu nenhum filme da Marvel, eu tenho certeza, mas ela sabe quem que é o Superman, porque a gente teve esses filmes do Super-Homem, né, tem essa figura muito forte, ela conhece, ela entende essa mitologia. Você colocar ela pra assistir esse filme, ela não vai saber nenhum desses outros personagens, mas ela sabe quem que é o Superman, ela sabe quem que é o Lex Luthor, porque tá ali. E aquele PowerPoint ali do comecinho, eu acho que ele explica o suficiente, primeiro porque a história não é sobre, né, como ele descobriu os poderes. Todas as coisas que são importantes do passado dele, em algum momento o filme vai te contar. Ah, ele tem os pais dele, que lá do Kansas. Em um momento o filme vai te mostrar isso. Ah, ele é um cara que tem essa base e ele veio do espaço. O filme também vai te contar, mas assim, para aquele começo, você não precisa dessas informações e você não precisa, né, de 1 hora de filme sobre isso. Ele te joga ali, ó, Superman é isso, aquilo e tal, e todo mundo sabe, então vamos pra história. E aí começa, né? Eu concordo contigo, Caio. Eu acho que é um acerto, justamente por não ser uma história de origem, mas é uma história de descoberta e reafirmação. Aí que tá. Eu acho que talvez seja... Nossa, é quase se fosse um Superman indo pra terapia esse filme, sabe? É quase isso, né? Na verdade, não. O Superman não. É o Clark Kent indo pra terapia. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Porque o filme poderia se chamar Super Clark tranquilamente. Sim, não é o Superman, seria... realmente, né, porque o Superman, até dentro da própria mitologia da história do Clark Kent, ele é um personagem, né, pro Clark Kent, né? O Clark é o real. Exato. Então, bem colocado, Cabuna. É uma sessão de terapia, é o Rocketman do Clark Kent, basicamente, né, o Superman do James Gunn. E eu gosto disso, gosto bastante. Mas, Cabuna, o que eu queria saber de ti, eu não sei se o Caio leu os quadrinhos, tá? Eu nunca li quadrinho do Superman. Então, eu queria saber de ti se esse filme ele adapta alguma HQ em específico, algum arco específico, ou ele é meio que, entre aspas, original, no sentido de que ele vai pegando, claro, todos os personagens e eventos, né? E ele cria uma coisa nova. Então, eu saí do cinema, abri o bloco de notas do telefone celular e comecei a escrever os quadrinhos que o Gunn se inspirou, que eu fui me lembrando, assim. O primeiro, até pela abertura, né, que o Caio bem falou, que o Gunn foi muito corajoso em fazer aquela coisa PowerPoint, é o Superman Grande Desastre, de Grant Morrison Quitely. Sim, que é o que vai transformar o tempo todo. Sim, não, tá na cara, assim, muito. Inclusive, nos bastidores do filme, né, nas fotos, mostrava o pessoal lendo esse quadrinho. Primeiro, assim, todo o cenário do filme é muito baseado no Superman da Era de Prata. Aquele background meio fantástico, né? Tem uma cena que eu ria sozinho. Que a cena não é engraçada, ela é até muito tocante, que é quando o Luthor já invadiu a Fortaleza da Solidão, o Krypto desapareceu e a Lois dá uma caneca de chocolate quente pro Clark. E no fundo você vê a Gangue da Justiça lutando contra um duende da quinta dimensão. Aqui é uma piscadela de olho pro fanboy do Superman, né? O Sr. Mixpilsky. Só que, por que ele é da Era de Prata aquilo? Porque, assim, aquilo é tão surreal que pro Clark Kent já tá... eles tomam conta daquilo dali, deixa pra lá. Tomar no patrulho do meu cachorro, sabe? O surreal pra Metrópole já é o normal. Pra gente é esquisito, pra ele já é o dia a dia. Então tem essa coisa da Era de Prata, o Superman Grandes Desastres. A Gangue da Justiça vem de uma fase da Liga da Justiça dos anos 80, que é a Liga da Justiça Internacional. Aquele Kaiju também existia primeiro nos quadrinhos do Superman, entre o ano de 39 até 39 e 42, pouco antes
dos Estados Unidos entrar na guerra. E aquele Superman clonado, ele vem da fase do John Byrne, que é ali 86, que vai ser o bizarro depois naquela fase. E a engenheira vem de um quadrinho chamado Authority, que é um quadrinho mais pancadaria da DC Comics e tal. Então, o James Gunn vai pegar, pelo que eu pude ver, olhar assim, na hora, depois do filme. Ele vai pegar esses quadrinhos que eu citei aqui, esse cenário dos danos da Era de Prata e fazer aquele filme. Agora, a história especificamente, ele não pega uma, não. Ele não adapta nenhuma história, não. Olha aí. Eu ainda adicionaria mais duas, assim, porque esse filme, igual você falou, né, dos grandes astros, que pega bastante, o que acontece? A gente tem aquelas histórias em quadrinhos, né, que às vezes a pessoa que tá mais acostumada, ela segue uma grande história, né, então você tem vai aquele desenvolvimento direto, né, daquela história até ela chegar no fim. O Grandes Astros, e aí entra também uma outra que é do Alan Moore, que é O que Aconteceu ao Homem de Aço, que me lembrou bastante, porque é uma história que a gente tem essa história principal, né, do Superman. O filme ele vai contar essa história que o Superman começa apanhando até chegar no final do filme. Ela tem uns cortes ali, né, e você tem vários embates. O Superman, né, ele luta contra o Kaiju, e de repente ele luta contra, né, esqueci agora qual que era, não sei o que lá da Borávia, e Martelo. O Martelo. Ele luta contra o Martelo, e aí você corta, de repente ele tá numa dimensão paralela. É como se fossem vários mini arcos, né, seguidos em quadrinhos, que é muito da história, né, do Grandes Astros, do que aconteceu ao Homem de Aço, ou tem uma outra história também, que eu acho que é o Superman e as 4 Estações, que vai contando esses Que é aquela fase com o pai dele, sim, na fazenda. E aí vai conta uma ceninha, avança uma história maior, que é essa do Clark percebendo quem que ele é, se ele é o alienígena, né, ou se ele é o humano, e é muito sobre esse dilema que ele tem, né, porque ele tem os pais de Krypto e os pais dele da Terra, né, então ele fica nesse dilema, quem que é ele, e o filme é sobre esse dilema, de certo modo, só que você tem esses mini arcos. E aí tem uma coisa que você falou no começo, Domênica, que é muito da nossa geração, que a gente não só a gente, né, mas pensando no filme, que tem essa coisa de manter a atenção. Esse é um filme que ele tem pouco respiro, né? Vocês não sentiram isso? Tipo, ele tá apanhando, aí de repente ele é curado, ele volta pra uma luta, e aí corta, e aí de repente tem mais ação, e a história tá ali, mas ele não tem aquele momento, né, de calmaria que costuma ter. Tanto que a calmaria que tem foi essa parte que, né, o Superman tá ali, tipo, ai, meu cachorro, tomando um café, mas atrás tá tendo uma pancadaria que ele não tá participando. Eu acho que ele é um filme muito frenético, assim, pensando nessas 2 horas, e comparando com outros filmes, né, que a gente tá acostumado de super-herói, que tem saído recente, ele vai, assim, mantendo, né, a ação o tempo todo, ele é muito de, tipo, prender a sua atenção, e eu acho que é meio desses quadrinhos específicos, assim, que eram quadrinhos que eram uma história fechada, né, não era aquela história que você vai acompanhar durante vários fascículos, elas têm 4, às vezes 8 fascículos, e ele tem uma história fechada, mas acontece 1 milhão de coisas ali, porque eles têm que resumir o Superman num espaço muito pequeno, e nesse filme também, né, resumir quem é o Superman em 2 horas. Cara, eu concordo muito contigo, tanto que se eu fosse parar pra definir em um gênero o que é esse filme do Superman, apesar de ter uma grande questão dramática, né, que circunda tudo, ele é um filme de ação, porque é isso, é uma corrida, né? Começa com uma cena de ação e termina com uma cena de ação, né? E realmente é um ritmo bem aceleradinho. Eu acho que ele tem 2 momentinhos assim de calmaria, que é essa cena que vocês falaram, né, da galera lutando lá de fora e ele preocupado com o Krypto enquanto conversa com a Lois Lane. O que claramente, pra mim, que não conheço as histórias, né, em quadrinhos, eu falei assim, isso aqui é pra fã, então assim, quem conhece deve estar se divertindo horrores, ao mesmo tempo que eu não preciso ter lido as histórias pra entender o momento que o Clark Kent e o Superman estão. Entendeu? Que é, cara, eu não preciso me preocupar com aquilo ali. Eles dão conta e também assim, eu estou com um problema maior, que é um problema que é só meu, que eu tenho que resolver. Então eu acho que isso tá muito claro dentro do filme. E o segundo momento que me vem à cabeça que tem uma calmaria é quando ele acorda depois de levar aquele pau lá na Fortaleza da Solidão, e aí eles conseguem, né, resgatá-lo, e ele é levado pra casa dos pais,
e ele senta com o pai um dia que ele acorda, que ele tá vendo lá o cachorro correr brincando com a vaca, sabe? São os únicos 2 momentos que você vê aquele cara parando, mas também, olha que louco, né? E até interessante da gente brisar nisso. É o momento onde a gente vê mais o Clark Kent, né? Porque o Superman é o cara da ação. E aí o Kent é o humano. Tipo, a gente precisa descansar, a gente precisa parar, a gente tem que refletir. Faz parte da natureza humana essa característica, né? E são os 2 momentos onde tem esse respiro. O restante é pou. E aí eu não sei, eu até coloquei aqui pra gente pensar, né, na pauta que eu enviei pra vocês de gravação, que é, funciona bem a quantidade de ação ou vocês acharam demais? Olha, eu achei que funcionou. Eu não achei que ficou aquela coisa sobrecarregada, não. Mas pode ser porque eu vi uma geração de filmes de ação ali nos anos 80 e 90, então eu tô acostumado com isso. Não sei pra outras pessoas. Na sala que eu fui, o pessoal saiu assim, ovacionando, o pessoal bateu palmas e tal. Pode ter um impacto também de ver aquilo, né? A gente vê o Superman depois de tantos anos, o verdadeiro Superman, e tô sendo exagerado mesmo, assim. Mas eu acho que funcionou. Acho que o James Gunn soube controlar a ação do filme. Não me incomodou essa ação desenfreada. E você, Caio? Você acha que tava numa boa medida as cenas de ação ou você mudaria alguma coisa? Eu também gostei, eu acho... É porque esse filme é engraçado também, né? Porque ele não é só um filme, ele é um filme do Superman, né? A história é sobre Superman, tem a Lois ali também, né? Participando muito da história, e o Lex. É muito sobre o Superman e o Lex, inclusive. Mas ele também é um filme pra te apresentar esse novo universo. Porque, existiu, né? Um universo do cinema da DC antes, e agora nós estamos começando um novo universo. E é muito do que o Cabuna tava até falando, né? Que esses absurdos, que é muito dos quadrinhos, principalmente da Era de Prata, eles são normais nessa realidade. Então, na hora que tá tendo um pau com o Kaiju lá e o Superman tá batendo, o povo tá meio em volta, tem gente lerdando na praça, e você fala assim, por que não tá todo mundo correndo? Eles estão acostumados. Todo dia tem um monstro, e o Superman vem, e aparece um tanto de gente fantasiada e salva. Porque isso é o normal dessa realidade que eles vivem, né? E eu acho que esse filme, como ele tem essas cenas de ação, as cenas de ação não são só sobre o Superman, mas é muito sobre esse mundo, né? Então você vai ver esse Lanterna Verde, que é o Guy, você vai ver, né, a Mulher Gavião, você vai ver outros personagens interagindo, você vai ver esses monstros, esses vilões. A ação, ela tá muito ali pra te contar essa parte da história, que é esse criar, né, te contar sobre que mundo que é esse. Então esse eu ambiente. acho que ele dá um... eu acho que a ação, ela serve muito pra te dar esse gostinho de o que tá vindo aí, né? Que universo é esse que a gente tá propondo agora? Olha só como que ele é. Porque a ação, ela é muito pra mostrar outras coisas, né? É um easter egg, são outros personagens interagindo. Enquanto às vezes o Superman tá ali resolvendo outra coisa, o Clark tá refletindo e ainda tá acontecendo 1000 coisas ali. Assim, eu concordo parcialmente com vocês. Eu acho que as cenas de ação onde tem a... Eu amei, gente. Eu amei Gangue da Justiça, eu juro. Eu achei muito bom, muito bom. A cena que eles aparecem lá com o Kaiju, aquilo é ouro, né? E até no momento final lá, quando eles se separam, que vai o Superman pra um lado, eles vão resolver o problema na Bovária do outro, e ali eu acho que realmente marca, né, dentro desse filme, eles falando, olha, esses heróis aqui, o Lanterna Verde, a Mulher Gavião, o Senhor Incrível, e eu me esqueci o nome do quarto. O Metamorfo? O Metamorfo, obrigada. O Lanterna? Não, o Metamorfo. Eles vão... Rex Mason. O Rex Mason, isso. Eles vão voltar, tá? Porque eles têm ali no final do filme uma cena só deles, né? Representando também essa esperança dessa mitologia que é o Superman, que é essa super força, né? Que vai salvar a humanidade. Numa cena lindíssima, inclusive, que é aquela criança segurando aquela bandeira enquanto tá todo mundo correndo e ele tá falando, né? Superman vem me ajudar, e chega esses 4, sabe? Ou seja, olha, o Superman não pode estar em todos os lugares, mas existem outras pessoas que fazem parte também deste planeta e desta realidade que podem estar ali, né? Que tem esse desejo de salvar a humanidade junto. Então, assim, claramente uma apresentação. Quando estão os 4, né, lutando, eu gosto. Mas assim, gente, as cenas de ação do Superman com a engenheira, as cenas de ação do Superman contra lá o martelo, elas são muito extensas, gente. Elas são muito longas, assim, não dá pra cortar pela metade. Não tô dizendo que são cenas ruins, mas elas são cenas muito, muito, muito longas. E se tem uma coisa que eu acho que fica claro, e eu acho que o James Gunn também sacou que elas eram muito longas,
E eu entendo que faz parte, né, da forma de se construir essa narrativa de que, olha, ele tá apanhando, então ele vai levantar, e ele vai cair, e ele vai levantar. Chega uma hora que ele... E eu gosto disso. O Superman não vence nada sozinho, né? Porque até pra vencer o final, o inimigo dele, ele precisa do Krypto. E fica leve a cena porque você tem um cachorro pegando bolinhas, sabe? Voando. Então, dá um respiro pra gente. Porque se fosse só ele batendo, tipo, nele mesmo, né? No cone dele, ia ficar um porre aquilo, galera. Vamos falar a verdade, sabe? Se não tivesse o Krypto ali, a gente não ia aguentar. Por mais que seja legal ver soco-soco, ia dar no saco. Porque é extensa. A cena é muito longa. Gente. Acho que tem, sei lá, uns 7, 9 minutos aquela cena tranquilamente, sabe? É muito tempo de cena. Então, eu acho que poderia ser um pouquinho menos. Gosto muito do Krypto, porque ele chega em momentos muito específicos pra salvar tudo. Assim, nossa, aquela cena final, a hora que o Krypto chega, é o momento onde a gente consegue respirar, né? E também muda, né? Porque a gente tá naquela tensão e a gente já tá... Pô, você tá lá, vai lá, bate. Aí você tá, não aguento mais, nossa senhora, não vai acabar nunca, você não vai matar logo esse cara pra gente poder, né, subir crédito. Aí vê o cachorro e você, eu quero ver mais o Krypto. Então, acho que o James Gunn foi muito feliz de conseguir provocar sensações na audiência, sabe? Com a linguagem que ele tá fazendo. Por outro lado, gente, eu vi muita gente reclamando na internet que o Superman apanha demais nesse filme, sabe? Ah, que o Superman tudo apanha. Ainda que ninguém comparou ele com o Homem-Aranha, né? Que tinha essa alcunha, pelo menos quando a gente era novo, né? De que era o cara que apanhava. E eu queria saber opiniões de vocês sobre isso, porque pra mim o fato do Superman levar um pau de vez em quando é o que torna o filme incrível. Eu adorei ver ele apanhar. Sabe? Porque é isso. Tá certo, ele não pode ser... Cara, ele não pode ser realmente a força suprema, senão não tem história, sabe? Fica uma coisa sem graça. Você tem um cara nível 20 lutando com um cara nível 3, meu irmão. Mas não dá, né? E vocês acham que ele apanha demais, gente? Abram seus corações. Vocês acharam que ele apanhou demais? Eu já vou aproveitar, eu até conversei isso aqui com minha esposa antes, a gente assistiu o filme também, né? E, na verdade, eu acho que o fato dele apanhar é uma das melhores coisas. Quando eu vi a primeira vez o filme, eu comentei isso também com os meus amigos e tal, que eu acho que é uma das melhores decisões do filme. O Superman, tem muita gente que não gosta, né, do personagem, assim, no geral. E aí, uma das reclamações que eu mais ouvia falar era, ele é muito forte, ele não sei o quê, cria uma certa distância. Inclusive, se você volta, né, no último Superman do cinema, que é o do Zack Snyder, ele queria criar essa ideia, né, que a Liga da Justiça era um panteão. Então, o Superman é tipo Deus. Ele até tinha toda uma coisa de Jesus Cristo, assim, né? E você afasta o Superman. Quando você faz esse Superman, a proposta desse Superman, ela é diferente, né? Ou melhor, ela é parecida com o que a gente já tinha nos quadrinhos antigos. Esse Superman, ele é humano. Se ele é humano, ele tem que apanhar. Ele tem que ter dificuldade. Ele tem que sofrer. Então, o fato dele apanhar, dele ter dificuldade, né? Todas as lutas pra ele foram difíceis. Então, não foi assim, fácil. Ele é super poderoso, mas o que põe em dificuldade, inclusive, não é a questão da força, né? É a questão de, às vezes, ele tem que parar e espantar o cachorrinho, porque o cachorrinho tá lá latindo enquanto o Kaiju tá esmagando a cidade. Ele tem que proteger uma pessoa, ele tem que se preocupar com outras coisas. E são as dificuldades que o Superman tem, né? As dificuldades dele são muito nessa esfera. Tipo, ele consegue vencer? Às vezes consegue. Mas ele tem que se limitar, ele não vai matar ninguém. Tanto que, né, o Krypto que tem que dar um pau no Lex, porque o Superman não vai fazer isso. Sim, maravilhoso. Porque é uma linha que ele não vai cruzar. Então ele tem esses problemas e eu acho... a gente tava comentando, eu tava comentando com minha esposa antes, né? Que isso é uma coisa que é legal dele, né? Dele ter apanhado tanto. Porque é um jeito da gente ter empatia. E até pra fala dele ali no final fazer algum sentido. Quando ele vai falar com o Lex, né? Ele comenta, cara, eu tenho dificuldade, eu tenho problemas, né? Eu tenho dias ruins. E eu sou humano também, igual você, cara. E eu acho que, né? Se ele não tivesse apanhado, se ele não tivesse tido essas dificuldades, não dava pra engolir esse papo de que eu sou humano também. Eu gostei muito, acho que Superman apanhando é positivo, e é isso aí. Superman apanhando é positivo. Cara, que frase maravilhosa, Caio. Sim. E você, Cabuna, você concorda que é positivo? É muito positivo? Vamos bater mais no Superman, é isso mesmo? Concordo muito com o Caio, porque assim, vamos lá.
que filme de super-herói a gente viu nos últimos, sei lá, 30 anos, eu tô pegando uma faixa de tempo bem grande, onde o filme começa com o mocinho apanhando, sabe? Assim, o Superman cai no meio do nada, sozinho e sangrando. Gente, não tem. Você tem isso no quadrinho, lógico, mas aí vai ter um flashback, alguma coisa. Ali não, simplesmente James Gunn tocou assim, meu irmão, tá aqui um PowerPoint, você vai ler isso aqui, que você foi alfabetizado, eu espero. O Superman apanhou sua primeira derrota com o martelo da bobária. Beleza, é isso. E vai ser salvo por um cachorro. E foi o que o Caio bem falou, essa coisa do Superman ser humano, né? Ser o Clark Kent, da gente ter simpatia com ele, aquele discurso dele com o Lex, nossa, me pegou. Teve um outro discurso dele com a Lois, quando ele tá tendo a entrevista dela com o Superman, que é outro momento mais devagar no filme. A primeira entrevista, né? Que eles vão se pegar na cozinha? Não, eu falei bobagem. É a outra. Tá. É aquela do chocolate. Que não é uma entrevista, assim, é uma conversa, né? Eles vão conversar. Uhum. E o Só assim, a gente nunca daria certo, porque eu fui uma menina rock and roll, você era um cara certinho do câncer. Ele, eu também fui punk. Ela, não, você é um cara muito certinho, você vê todo mundo de forma muito maravilhoso. Aí ele manda, talvez seja isso hoje em dia ser punk. Eu falei, maluco, porra, é isso, sabe? A gente vive numa coisa tão cínica atualmente, né, como sociedade, e o Superman veio mostrar essa coisa da esperança. E aí vem a coisa que eu mais odeio. Gente, quem é do Corrida Distante da velha, os ouvintes sabe o quanto eu odeio o Zack Snyder. Eu odeio a obra do Zack Snyder, eu odeio o Homem de Aço, eu odeio a pessoa do Zack Snyder em todos os níveis. E assim, o Caio foi uma parada muito verdadeira, mas o Zack Snyder é um diretor tão medíocre que nem ele soube fazer. Ele quer transformar a Liga da Justiça num panteão. Só que assim, tu vê o Homem de Aço, tu vê o Superman vs Batman Liga da Justiça, ele não consegue. Ele tem uma ideia e não consegue executá-la. Porque o Homem de Aço, o Superman, e o nome. E quando eu vi o Superman do James Gunn, eu entendi o título Homem de Aço. Eu entendi o título. Por quê? Ele é frio. O personagem do Henry Cavill, ele não tem contato nenhum com a humanidade, ele é completamente alienado, ele é um alienígena mesmo, assim, ele não tem sentimentos nenhum, sabe? Eu odeio essa comparação de Superman com Jesus Cristo por N motivos, que não vai ter que discutir aqui agora, mas eu não gosto dela porque eu acho que ela limita muito o personagem. O Superman, pra mim, e o Grant Morrison ficou isso muito melhor do que eu, é um personagem solar, assim como Jesus Cristo é um personagem solar. Essa coisa de levar a esperança do sol que brilha, né, que é sempre mais escuro antes do amanhecer. Bom, depois disso, o Superman do Zack Splinter, ele é o Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus, assim, me amem, mesmo que eu não faça nada pra vocês. Mesmo que eu destrua uma cidade, mesmo que eu destrua 2 cidades, no caso do Superman, que destrói Smallville e destrói Metrópolis, mesmo que eu não salve ninguém, mesmo que eu não me porte com ninguém, mas me amem. Tanto que ele morre no final do Batman vs Superman e ganha uma estátua. Por quê? Porque sim, porque eu quis, porque tem que ser idolatrado. Enquanto esse Superman, do James Gunn, ele é Jesus Cristo mesmo, assim. E eu odeio estar falando isso, mas ele é o Jesus Cristo. Porque ele é humano, ele é o Deus que desce. E a esperança, gente, ele salva cachorro, ele salva o esquilo. A casa do esquilo é isso, ele salva, não importa a forma de vida, ele vai salvar. Quando aquele caju, quando o Senhor Incrível mata o caju, ele fala, eu queria levar ele para um zoológico interplanetário ou fazer uma eutanásia que não fosse dolorida. E o Gardner fala, pô, deixa de ser frouxo. E ele fica assim, puto, fala, gente, a gente não precisa chegar nessa solução. Ele é uma divindade que se faz presente, gente, eu preciso estar aqui com vocês porque eu sou humano. Eu não estou lá no céu, eu estou aqui com vocês o tempo todo. Então ele apanhar, ele mostrar fraqueza, ele chorar, ele ter dúvidas sobre a identidade dele, é o Superman, sabe? E é isso que me cativou muito é o ADR do Clark, né, como a gente começou lá no podcast. E foi isso que me cativou no filme. O Gunn não tá preocupado em mostrar poderzinho como o antigo filme. Ele quer mostrar, olha, esse cara tem tanto poder, mas olha como ele é igual a gente. E olha como a gente pode ser legais uns com os outros, sabe? Em determinados níveis, óbvio, né? E é isso que o filme tenta apresentar com o Superman. Tanto que ele primeiro apanha pra depois bater, e o que ele mais faz no filme é tentar salvar as coisas, né? Ele salva lá o bebê, ele salva o cachorro, ele salva o esquilo, ele salva a criança. Ele sofre quando o rapaz lá da vendinha, acho que do falafel, né, Mali. morre. Que o Mali é morto pelo Luthor, ele sofre junto, né, junto com o Metamorfo. E, cara, quando a gente pra olhar, eu acho que essa frase, Cabuna, que você nos lembrou aqui da conversa que ele tem com a Lois Lane, de falar, talvez no mundo como o nosso, você ir na contramão
e tentar salvar ao invés de destruir. Inclusive, tem ele segurando muito prédio, né? Aquela cena que tá aquela mulher dirigindo e aquele prédio tá caindo. Nossa. E ele aparece embaixo segurando o prédio. Puta que eu pariu, gente. Aquela cena é muito boa. Nossa senhora, aquela cena é animal, cara. Aquela cena me fez quase que levantar e bater palma, assim, sabe? Tipo, é linda a cena. E é isso. Ele é esse cara que, sim, ele vai segurar um prédio pra uma pessoa sair com um carro. Entendeu? Porque ele é punk rock, né? Ele é contra o sistema, essa norma de manter as coisas como estão. E se o mundo está violento, eu não vou escolher o caminho da violência. Eu tenho força, mas eu posso destinar essa super força para ser mais forte, logo um opressor maior, ou eu posso ser mais gentil, né? E ele faz uma escolha ali muito clara. E assim, eu entendo, Cabuna, você falar que, né, é sofrido pensar que esse Superman do James Gunn, ele é JC, mas ele é, né? Não à toa o filme começa, né? Olha, ele tem 33 anos, né? Nanã, Sim. Sabe? Tipo, tá lá, né? Tá ali. E assim, é um negócio interessante também, você parar pra pensar, que eu vi pessoas comentando, não é de agora, né? É muito recorrente as pessoas comentarem do Superman, que tipo, ah, não, porque não faz sentido, ele é muito bonzinho, não sei o quê. Que é isso, o cara, ele voa, ele veio do espaço, ele tem super velocidade, visão de calor, mas uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de aceitar, né, como plausível, é o fato dele ser muito bom. Dele, né, tá disposto a ajudar as pessoas. Tipo, beleza que ele voa, beleza que ele solta laser, que ele é super forte. Mas, pô, o cara vai salvar cachorro, vai salvar o esquilo, a senhorinha, vai, né, impedir o prédio de ser quebrado, vai se preocupar com esse tipo de coisa, né? Ele sofre muito por um cara que, tipo, não é uma pessoa, né, que é próximo, porque é muito fácil você fazer o Superman querer bater no Lex ou em qualquer um, porque, né, fez mal pra mãe dele, pro pai, pro interesse romântico dele. Não, é um cara que ele viu uma vez, o cara, né, deu um cachorro quente pra ele, sei lá. E é isso, né? Eu acho que é a mágica e também é muito triste a gente pensar na nossa sociedade, né, como que a gente vive, mas que, tipo, a coisa dele, né, que é mais difícil da gente aceitar, assim, pra muita gente, é o fato dele, tipo, ser bom, né, de ser punk rock. De ser bondoso, né? É esse que é o rolê, né? Talvez a grande lição uma, né, das grandes lições, melhor dizendo aqui, uma das grandes lições desse filme seja justamente colocar essa coisa de, sim, ele tem tudo isso, e ele tem uma escolha, e ele escolhe esse caminho, né, de ser bom, né, de ter ações boas. Porque não necessariamente quando a gente tá numa posição de poder, a gente precisa ocupar o lugar do opressor. É essa que é a sacada do filme. Eu não estava representando ninguém, exceto a mim mesmo, e fazendo bem. Pessoas iam morrer. E aí eu acho ótimo que vocês tocaram nisso, porque a gente tem que falar sobre a terapia de Clark Kent, que é esse filme. E aqui vale a gente pensar se faz sentido dentro dessa história, essa luta dele, né? Porque o que o filme coloca? O filme, tá? Não sei o que os quadrinhos colocam aí no decorrer dos seus lançamentos. Mas o filme coloca que o Clark Kent decide usar do seu superpoder, né? Dos seus vários superpoderes, como o Caio muito bem explicou pra gente agora. Mas enfim, ele decide usar esse superpoder pra salvar a humanidade. Porque ele acredita, segundo o filme, que esse era um desejo dos pais dele, né, os pais biológicos dele, ao enviá-lo para a Terra. Só que em determinado momento do filme, o Luthor consegue, através da engenheira, e aí fica, né, o filme deixa meio dúbio, né, se aquilo foi alterado ou não, mas ele consegue complementar um pedacinho ali que estava queimado, né, no filme, que a mensagem veio corrompida, que mostra esses pais do Kent falando que na verdade mandaram ele pra cá porque o planeta deles estava sendo destruído e que ele é um ser superior e que, portanto, caberia a ele o direito e quase que uma obrigação de domar os humanos, porque nós somos seres inferiores perante os kryptonianos. E isso gera
consequências para o Superman, né? A figura desse herói para a sociedade, a gente explora isso daqui a pouquinho, mas traz uma dualidade enorme para o Clark Kent, porque ele olha e fala, caramba, a minha vida inteira eu achei que meus pais queriam que eu fosse de um jeito e eles, na verdade, eles queriam que eu fosse de outro. E quem que sou eu? E por que isso me pega? Porque assim, cara, faz sentido esse questionamento dele? E eu tô perguntando isso de coração, porque assim, né, meu, caramba, né, porra, velho. Assim, eu entendo porque existe ali uma certa dualidade, porque assim, ele é um alienígena, mas... Sério, Clark, você foi criado pelos Kent, sabe? O que te transformou no Clark Kent não foi a sua origem kryptoniana. Foram aqueles 2 fazendeiros que te criaram com muito amor, como carinho, sabe? Foi aquela senhorinha que ficou brincando contigo, empurrando você no balanço. É aquele cara que até hoje, que você tem 33 anos, ele sabe que você é um super-herói, que você voa o caralho a 4 e você tá lá desmaiado na cama que você levou uma porrada e ele tá chorando, com medo que o filho morra. Entendeu? Foram essas as pessoas que te ensinaram a ser quem você é. Então, entende o que eu tô querendo perguntar, gente? Pra vocês fez sentido esse sofrimento que ele entra, ele com ele, tá? O Clark Kent com o Clark Kent. Tira da equação pra tentar analisar esse momento da minha pergunta, tira da equação opinião pública. Porque a crise de identidade que ele tem é ele com ele. Não tem a ver exatamente com um fator externo. É ele com ele. Vocês acham que fez sentido isso? Sim, eu acho que fez sentido porque isso, ele não olhou isso que você falou, que ele foi criado pelos Kent pra ser o super-herói. Pra ser o Clark. Esquece o super-herói, pra ser o Clark. Ele tava olhando que ele era o Superman por causa dos pais kryptonianos. Quando tirou isso dele, ele ficou sem chão. Eu acho que até aquele momento, ele achava que o Superman era real e o Clark era falso. Quando tira o Clark, o Superman dele, e repare que no momento do filme é chamado de Kal-El, acho que só pelos robôs. Mas quando tiram isso dele, ele fala assim, meu Deus, eu sou uma fraude. Ele fala, não, você é o Clark Kent, você sempre é o Clark Kent. O Superman e o Kal-El são apenas outra coisa, mas o real é isso. Tanto que, nossa, aquela cena dele conversando com o pai, rolou uma lágrima ali, eu chorei. Quando o pai fala assim, nós não podemos determinar o destino dos nossos filhos, nós damos as ferramentas pra vocês quebrarem a cara da forma que vocês quiserem. Eu, cacete, mano, porra, é isso, a gente só oferece ferramenta e filhão, é isso. E se você se der mal, a gente vai estar aqui pra te dar algum apoio, mas você vai ter que fazer essas escolhas. E o Clark não tinha entendido isso. E eu acho que ele entende isso no final, quando ele tá na Fortaleza da Solidão, ela tá reconstruída, que os robôs falam, pô, você quer ver a imagem dos seus pais, aquela mensagem, ele tá deitado, né, na cadeira dele, recuperando as forças, ele, eu quero, aquilo sempre me alegra. Aí ele bota, foi o que você falou, Dô. Nossa, aí aquela sim. senhora empurrando a cadeira, as imagens Smallville, o primeiro presente dele, o primeiro Natal, tudo isso. Ele falou assim, cara, é isso, eu sou o Clark Kent, isso aqui é minha casa maneira, mas minha casa de verdade é lá em Smallville, eu sou o Clark, Kal-El, maneiro, valeu Krypton, eu tenho os poderes legais, mas eu sou o Clark. O restante é tudo persona pra outros momentos, mas eu sou o Clark Kent. Nossa, aí ele fecha a sessão foda, terapia dele, né? ele se entendeu como pessoa. Cara, é muito foda esse final, porque ele vem em 2 momentos, né? É a abertura do filme, que ele tá lá todo regaçado, e aí vem o Krypto, leva ele pra Fortaleza da Solidão, e os robôs falam, nós vamos tocar o vídeo dos seus pais, porque você se sente bem. E aí, no final, eles falam a mesma coisa, nós vamos tocar o vídeo dos seus pais, porque você se sente bem. E aí, são os pais humanos, e velho, aquele momento, se você não sentir um quentinho no seu coração, ou não encher o olho de lágrima, meu irmão, tu tem alguma coisa aí que tá muito, né, tá muito congelada aí dentro de ti, porque é uma cena muito bonita, né? E, pô, eu entendo muito isso, mas eu fiquei pensando muito, assim, pela minha história de vida pessoal, eu consigo entender essa luta que ele tem. O que eu não sei é se isso ficou muito claro para pessoas que não têm um histórico como o meu, entendeu? Por isso que eu perguntei, né? Porque pra mim, você é fruto do seu lugar de criação, não do lugar sanguíneo da onde você veio. Só que, assim, isso é muito natural para pessoas, né, que são adotadas ou têm problemas com as suas origens biológicas, de alguma forma, né? Então, não é
o padrão pra pessoas que foram criadas pelos seus pais biológicos, entendeu? E aí, né? Uhum. Como é que ficou isso Sim, pra... né? mas tem uma coisa que eu falei lá atrás, que o Superman tem um roteiro simples, mas não é simplório. Ele tem camadas de discussões ali que você tem... É muito diálogo, é muita conversa, que você tem que estar atento e prestando atenção. A gente não colocou aqui na pauta, eu até falei com os amigos meus, falei assim, o James Gunn, ele fez um filme extremamente político. Sim. Sem medo de ser feliz. Ele abraçou isso. Então o pessoal, não é, tal. Eu falei, galera... Nossa, ele é mega político. Aquela crise de Moldávia, extremamente, assim, ele chegou com os 2 pés na porta. Aquela cena do Lex com os macaquinhos, se você não pegou aquilo, em que mundo você tá vivendo? Então, essa coisa dos pais dele dessa dúvida, não é explicado. O James Gunn não deu um filme assim, ó, tá aqui, tô te dando tudo pra você entender. Ele fala, irmão, tô te dando um filme, vai lá, completa o filme pra mim. Beijo, Humberto Eco. Completa a obra pra mim e dá seu jeito, tá? O que você entendeu é isso, se você não entendeu é isso também, daqui a 10 anos você vai, agora eu tô entendendo, sabe? Essa parte mesmo do Jonathan conversando com o Clark me tocou porque eu agora tô com criança em casa. É que você começa a mudar várias coisas na tua cabeça. Cara, agora eu tenho outra responsabilidade, eu tenho que fazer coisas. E eu até falo com a minha esposa, a gente não tá criando o nosso filho, a gente tá criando um adulto. Um ser humano, futuro, né? Então, pro mundo, né? Exato, um ser humano, sabe? Assim, ele vai fazer escolhas dele, sabe? E o Clark não tinha entendido isso. Que ele achava assim, não, eu sou o Superman por causa dos meus pais kryptonianos. Não, você é por causa dos quentes. Seus pais kryptonianos só te botaram numa nave e te mandaram pra cá e te deram o poder debaixo do sol. Mas a sua moral, o seu lado punk, velho, é os quentes, é o seu lado humano. Cara, mas eu acho que vocês mataram a pau, assim. Eu quis trazer essa pergunta mais agora que a gente tá chegando no final do episódio, né? É porque eu achei lindo quando no início desse episódio vocês falaram, esse filme não é sobre o Superman, é sobre o Clark Kent. Porque é isso, de fato, né? Os poderes dele, claro que o fato dele ser um alienígena que chegou pra Terra e ele ser o único, assim, gerou várias coisas dentro dele. Mas no final das contas, essa grande terapia que ele tem é pra ele conseguir justamente entender, isso daqui é meu porque é só meu e eu sou assim, sou diferente de todo mundo, fisicamente, né, biologicamente, porque eu sou de uma outra espécie. Mas quem eu sou, eu escolho ser. Eu escolho ser bondoso. E eu escolho ser bondoso por quê? Aí sim, né? Porque eu não sou filho daqueles kryptonianos. Eu sou o filho que eu quero ser, eu sou o filho dos Kent. Entende? E assim, é uma coisa também, né? Porque, tipo, esse filme ele faz uns paralelos, e esses paralelos meio que ficam na nossa, né? Ficam soltos ali. O filme começa e termina no mesmo lugar, né? Sim. Que é o Clark segurando. E aí você sabe quem que é o Clark do começo e quem que é o Clark do final. Eles mudaram por causa disso. O que ele tá assistindo, né? O que é que faz bem pra ele ali. Então você entende essa transformação, essa jornada que ele fez. Mas aí tem outro paralelo que às vezes a gente não repara muito, mas o Super-Homem é super poderoso e tem habilidades e ele decide usar esses poderes pra integrar essa comunidade, né? Ajudar as pessoas e fazer a parte dele ali. Ele não é melhor que ninguém, ele tem habilidades. E a gente esquece, porque o Lex Luthor é tão alienígena quanto o Superman. Porque o Lex Luthor tem recursos infinitos, ele tem uma inteligência surreal, né? Ele cria portais dimensionais, ele cria coisas. Mas pra que ele usa os superpoderes dele? Ele usa pra prender porque ela falou mal dele. Ele usa pra acabar com alguém porque ele simplesmente, né, a pessoa fez algo que ele não gostou. E ele usa pra derrubar o Super-Homem porque ele detesta o Super-Homem. E é uma das coisas que me fez gostar muito desse Lex, porque ele é inteligente o bastante pra entender que os motivos dele são patéticos, assim, são banais. Ele não tem aquela coisa, o Super-Homem destruiu os meus recursos, né? Tanto que o grande plano dele parecia ser que ele queria montar uma nação e o Super-Homem atrapalha. Ele fala, cara, isso daí não era importante pra mim, porque o que eu queria era acabar com você, porque você, né, tem méritos e você nunca fez nada, você nasceu desse jeito e eu aqui, ó, tô no alto da minha meritocracia com a minha herança e, cara, eu acho injusto você que chegou aí do nada tá roubando os holofotes, né? Que é uma coisa que tem em vários quadrinhos, sempre tem isso, essa inveja do Lex Luthor. E eu acho que esse paralelo, às vezes, ele passa batido, mas tipo, o Clark ser alienígena, o Lex também é alienígena, se você parar pra pensar, ele só não veio de outro planeta, mas todas as coisas dele são inalcançáveis pra uma pessoa normal. Eu começar a voar, ou eu criar um portal, ou eu ter um império de bilhões,
são duas coisas que nunca vão acontecer na minha vida, cara. Então, assim, os dois são alienígenas, mas o que eles decidem fazer, né, com essas habilidades incríveis que eles têm, é a diferença, e eu acho que o filme mostra isso. Mesmo que ele não pega na nossa mão, né, igual o Cabuna falou aí, tipo, o James Gunn não explica nada, porque o filme aparentemente é simples e tudo, mas, cara, tá ali, tipo, olha o que essas duas pessoas superpoderosas decidem fazer. O que você quer fazer, né? Tipo, é um filme também pra criança, é um filme pra sessão da tarde, esse filme. E eu acho que ele é claro nessa mensagem, sabe? Eu concordo, Kai. Inclusive, eu acho que o discurso ali do Lecter, né, quando acaba conversando com o Superman no final, falando, eu te odeio porque eu tenho inveja de você. Cara, assim, né? Aí cai naquela questão da economia da atenção que eu tava falando lá no início. Eu não sei se era necessário ele falar com todas as letras. Por outro lado, é bom que ele fale. Porque permite de realmente mostrar. Porque acho que você mata a pau quando você fala, cara, o Lex Luthor, ele é tão alienígena quanto o Superman, né? Ou o Clark Kent. Você pode escolher o nome que você quiser dar pra ele, né? Tanto faz, assim. Os dois são realmente essas forças antagônicas. E, ao mesmo tempo, é interessante como o filme utiliza, né? Dessa linguagem narrativa, né? Que vem do quadrinho, vem de muitas obras, que é essa dualidade, né? Entre o bem e o mal. E aí, é a diferença que a gente tem, né? Enquanto tá lá o Superman salvando a casinha do esquilo, a gente tem do outro lado o Lex Luthor se envolvendo com o governo da Bovária só pra chamar a atenção do Clark Kent, pra ele depois, do Clark Kent, né, do Superman, pra poder depois tentar matar o Superman. Porque, na verdade, assim, aquelas vidas humanas pra ele não importa, porque o que ele quer é destruir o Superman. Entende como, assim, o filme coloca também em extremos essas coisas? E aí, até nesse aspecto, eu saí do filme pensando muito, né? Porque, assim, tem essa análise que seria possível de ser feita, né? Se a gente tivesse muito mais tempo, talvez fizesse uma série sobre esse filme, né? Da questão geopolítica que o filme tem, mas, pô, ele é um filme político, sim, e ele é um filme que, falando muito por cima, dá pra gente perceber perfeitamente qual que é a influência que poder e dinheiro e tecnologia e comunicação, controle de imprensa tem em um mundo onde você consegue injetar grana e arma pra destruir um governo. Tipo, o filme coloca isso. Tá no filme, entendeu? Você não precisa ser um grande crítico, um grande conhecedor de política internacional pra conseguir entender, né? O que desbanca o Luthor. E aí eu acho que tem uma coisa que o filme faz e que eu gostei muito, que é trazer a possibilidade de a gente pensar qual que é o poder da imprensa nesse universo. Porque no começo do filme a gente tem o Luthor postando, né, em todos os lugares, lá nos telões da cidade, na internet, em tudo, o vídeo dos pais do Kal-El falando, olha, você tem que ir lá e matar toda a humanidade. E aí todos os humanos parece que abandonam o Superman, né, e falam, você é um alienígena. Então, assim, reforça esse distanciamento dele, né, condena ele a uma solidão que vai acabar gerando, inclusive, essa crise de identidade que ele tem, que a gente já citou aqui. Só que no final, é através do Jimmy Olsen e de outros personagens, num jornalzinho local, que é o Planeta Diário, que eles escrevem uma matéria, postam na internet com provas do que o Luthor fez, que tira totalmente o poder de quem é Lex Luthor. Exatamente na mesma velocidade, né, que o Superman cai através da imprensa, o Lex Luthor também cai através da imprensa. E aí eu fiquei brisando muito nisso, assim, quando eu assisti o filme, sabe? Que eu fiquei pensando, o que o James Gunn tá querendo falar pra gente num mundo onde, literalmente, né? A gente faz um post agora, joga na internet, está distribuído pro mundo inteiro. Claro que ali numa escala muito maior que é apresentado, né? Mas olha que dá pra gente pensar, né, em questão de poder do jornalista, liberdade de imprensa, como que o uso do jornalismo e da imprensa pode afetar questões geopolíticas, imagem de pessoas, cultura de cancelamento. Dá pra gente pensar em fake news, porque, volto a dizer, não dá pra saber. Eu não consegui, tá? Eu acho que o filme não responde pra gente se o vídeo que a gente vê dos pais do Superman, se realmente aquilo se foi alterado. Não dá pra saber, entendeu? Quem vai decidir é quem assistiu o filme. O filme não me dá essa resposta. Então, assim, e também não é sobre isso, né? Não é sobre saber ou não, mas pode ser envolvido uma manipulação ali, uma criação de uma fake news que gerou um baita de um problema? Pode, né? São assuntos que estão em alta. E essa parte de
pensar, a comunicação, a imprensa, o jornalismo, me pegou demais, caras. E aí eu queria saber se faz sentido, se eu tô tirando coisa demais, sabe? Da onde não tem. Eu tô exagerando? Eu vi coisa demais nessa parte Eu acho que não, mas Cabuna, se tiver mais coisa pra falar assim, eu já adianto que eu acho que não, concordo. Não, eu acho que o James Gunn só mostrou o que acontece na realidade com a gente. Vamos lá, pegando a nossa realidade brasileira. Em janeiro e fevereiro teve um seu deputado que falou que o precisa ser taxado. A galera acreditou, ninguém vai fazer pesquisa. Sabe, simples assim. E vai ser mesmo. Ele, não, cara, a gente tem relatórios aqui pesquisando. E não podemos esquecer, a gente vive hoje num momento nosso, onde as pessoas não querem ter prova, elas querem ser convencidas. Se aquilo convence a emoção dela, passa a ser verdade. O que o James Gunn tá dizendo é o seguinte: não, galera, a gente precisa de uma imprensa e, gente, spoiler, não existe imprensa imparcial, mas a gente precisa de referências meio de pesquisa, de investigação, jornalismo, ou de estudo. Vamos até usar essa palavra, vamos até esquecer essa parte de jornalismo, assim, a gente precisa de estudo. O que é? Jimmy Olsen foi investigar, a Lowe's foi investigar, o Preta Diário estava investigando por que o Luthor estava vendendo armas tão caras por centavos de dólar, sabe? Foi aquilo, é o que a gente deveria fazer, né? Assim, peguei uma informação aqui no WhatsApp, hoje vamos taxar o Pix, calma aí, como? Por que você vai ser taxado? Como é que é a lei? Não tem nada disso. O cara fez mentira. Mas não, a galera simplesmente acreditou nisso. E tem lá aquela cena, novamente, aquela cena dos macaquinhos, que são os bots do Luthor, né? Escrevendo. O Superman é isso, Superman é aquilo. Cara, mostra muito isso. Você não maravilhoso. Não viu. Sim, você viu aquilo. O James Gunn fez assim, bem. Tem momentos que o James Gunn é bem assim, ó. Eu quero falar isso aqui, gente. É isso que eu quero falar. Vocês entenderam? É isso. Eu queria falar isso. Tem outras que ele fica meio assim. Ele dá uma nevoada na cena. E sobre essa parte do fake news, ela não era fake news. Assim que o Clark vê a cena, ele entra naquele prédio junto com a gangue da justiça, e o Senhor Incrível fala: cara, eu conheço um montão de gente da área linguística que não tá comunicando. Não é mentira. Não teria como fazer aquilo ser uma fake news. Aquilo é verdade mesmo. E vários quadrinhos do Superman, da Era de Prata, anos 80, 90, tem essa imagem de Krypton, dos pais do Clark, perdão, enviando o bebê pra Terra pra ele ser, não daquela maneira, né, um regente, mas pra ser um ser superior aos humanos. Eles falam, eles são inferiores, quando ele estiver lá com o sol amarelo, ele vai ser um deus entre eles. Não de ter harém, de fazer uma nova criatura, não é isso, mas ele vai ser um ser muito mais poderoso. Os quentes é que vão dar toda aquela moralidade pra ele se tornar um super-herói. Mas isso, o pessoal que tava cheio disso, eu falei, gente, vocês não leram o quadrinho. E tá tudo bem, não era pra ter lido, mas isso tá no quadrinho há muito tempo. Há muito tempo, essa visão de Krypton ser um planeta belicoso expansionista. Isso já tá lá há muito tempo, para o bem ou para o mal, mas tá lá, assim. Você tem razão. O Senhor Incrível fala pra ele, inclusive assim, gente, eu estou apaixonada pelo Senhor Incrível, eu quero muito que o Senhor Incrível volte em muitos filmes. Gente, que personagem incrível, que personagem bom. Ele é muito, 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 muito Sim. bom. As Gente, cenas ficaram maravilhosas. Eu tô apaixonada pelo Senhor Incrível, tá? Assim, lamberia o Senhor Incrível inteirinho, como diria o Frango. Achei um personagem incrível. E eu entendo, assim, realmente, no filme ele fala, claro que é verdade, porque, né, eu conheço várias pessoas, só que olha só como é próprio do nosso tempo, né? Eu sabendo quem é o Luthor, eu esqueci que o Senhor Incrível falou isso. Entende como também isso é uma característica do nosso próprio tempo, né? Da gente olhar pra coisas que a gente sabe que são erradas e questionar até a autenticidade daquilo que tá sendo colocado. Porque aí não é sobre a moral do que o Luthor fez, né? O objetivo que ele fez é porque ele tem inveja do Superman e ele queria matar o Superman. Ok, ocupar o lugar dele, né? Mas o fato é que ele publicou uma coisa que era verdade, né? Uma coisa não... As coisas coexistem, né? Uma coisa não anula a outra. E é uma coisa que é própria do nosso tempo, né? Aquilo com a qual eu me identifico e eu defendo, eu tenho uma tendência a desconfiar menos. E aquilo que eu repudio, eu tenho uma repulsa automática e quase uma incapacidade de conferir veracidade. E, cara, o mundo não é assim, né? Então, assim, a gente escorrega mesmo. Eu acho que essa parte, como o James Gunn coloca no filme, assim, tudo, né? Até os macaquinhos lá que a gente vive falando, né, cara? Isso daí até o macaco faz, né? Nesse sentido de... Você só tá trolando a internet, né? Sabe? Como se fosse um ser inferior. Cara, tá tudo lá. Assim, tá desenhado, né? Sabe? Não entendeu? Vou desenhar? Tá desenhado. Eu, inclusive, queria
porque, né, mais uma vez o filme, né, ele é amigável e vem nessa linguagem de quadrinhos. Eu queria que fosse tão fácil assim, porque, né, o Luthor é desmascarado e tudo deu errado pra ele. Sim. E a gente, infelizmente, aí vem, né, aquela parte de falar, pô, podia ser assim aqui também. Porque a gente sabe que quando acontece esse tipo de coisa, assim, dependendo da pessoa, eles vão só relevar e vão deixar pra lá e pronto, né? Se fosse um Luthor do mundo real, dificilmente o fato dele ser desmascarado daquele jeito ia causar tantos problemas ou tão rápido assim. E vai anos aí, com tornozeleira eletrônica, tendo que entrar, sair, até conseguir. Um dia. Não pode aparecer, nem em nenhum canal, nem rede social, mas vai em câmara de algum lugar, dá uma coletiva que é transmitido, e assim vai acontecendo, né? Acontece, conheço histórias que me falaram que é bem parecido com essas coisas, assim, viu, Caio? Ouvi umas coisas nesse sentido. E assim, é difícil isso, porque eu acho que o filme, ele trata de questões tão reais e tão humanas, que esse final mesmo, né, do Luthor, e aí ele chora, né, quando ele percebe que ele perdeu, e aí veio em mim um sentimento de, eu não quero que você chore, eu quero que você sofra, sabe? Gente, eu sou uma pessoa muito da paz, mas assim, né? Aí eu fiquei surpresa comigo, eu quase que me tornei a Milton Cabuna naquele momento, eu falei, eu não sou assim, entendeu? Eu sou um ser de luz, eu sou um ser solar, o Cabuna me conhece há muito tempo, ele sabe disso, e aí eu fiquei, cara, assim, a minha vontade, que é justamente também que vem desse tempo que a gente tá, onde as coisas passam muito impunes. E aí a gente vê ele lá, né? Aí vai lá o Krypto e a cena que o Caio comentou lá no começo, né? Que é o Superman não vai bater no Luthor, mas o Krypto vai. É engraçadíssimo, que também o Superman tá falando pra assim, né? Krypto, não faz assim. Que parece quando a gente que tem cachorro faz essas coisas mesmo, tá? Se o cachorro tá fazendo merda, você tá tipo, ai, não faz isso, porque você não tá preocupado de verdade, né? Tal qual pais que tem crianças, que você fala assim, ai, que coisa feia, não faz assim com seu amiguinho. Porque na verdade você tá falando pro mundo, mas por dentro você tá falando, faz sim, né? Não me importo, te vira, enfim. Mas foi necessário, né, da minha parte, uma força para acreditar que o Luthor ficou lá esperando para ser preso, que ele não tentou fugir, que libertaram as pessoas quase que rápido ali, né? Porque é meio mágico, assim, né? Aquele final, né? O cara é descoberto, tem um monte de gente na internet, na imprensa falando que, olha, Lex Luthor é uma pessoa má, não queremos mais nada com ele. Aí mostra ele entrando algemado num carro de polícia, a cidade ainda destruída, as ambulâncias chegando, o pessoal liberto lá daquela prisão que ele tinha feito. É tudo meio que simultâneo, né? Parece que apertaram um botão, que tava preso sai, o carro chega, ele entra. Entendo, é a linguagem de cinema. Mas eu fiquei olhando e falei assim, ele não fugiu pra nenhuma ilha? Ele foi esperando a polícia chegar de boa? Sabe? Exigiu uma força minha, assim, naquele momento me exigiu uma força de acreditar no universo fantástico. Tipo, Domênico, isso é ficção, né? Lex Luthor não é de verdade, isso é ficção. Que eu acho que vai de encontro a isso que o Caio tava falando, de que seria ótimo no nosso mundo ser assim, mas não é. Onde tá o cachorro? Ele é só um cachorro. Mas, gente, antes de fechar esse episódio, eu preciso fazer pra vocês, né, a nossa clássica pergunta de milhões, que é, o que seria de Superman sem o Krypto? O melhor personagem do filme todo. Argumentem. E o Krypto, né, gente? Cara, que surpresa agradável foi o Krypto. Eu fiquei com muito medo, porque, sei lá, confesso que eu falei, gente, um cachorro, pô, é CGI, mas mesmo assim. Mas se alguém falasse que aquele bicho era de verdade, eu acreditava amarradão. Eu falei, não, ele existe mesmo. É um cachorro. Quem tem cachorro em casa, o bicho se comporta daquela maneira. Sabe, eu adorei aquele cachorro. E ele deu uma leveza pro filme, ele te dá emoção. É tudo, o Krypto é o melhor personagem do filme, sem dúvida. Por mim, botar assim, Krypto, a gente já vê, amarradão, não tem nenhum problema. Que é isso, o James Gunn, parabéns, ele conseguiu botar Assim, falando sério, esse personagem do Superman tem sido tirado de campo lá nos anos 80, porque ninguém sabia o que trabalhar com ele. Ele sempre foi colocado de lado em adaptações. Desenho animado era um pouquinho mais fácil pra se trabalhar, mas também, assim, era uma cena ou outra. E quando você ele vai estar no filme, eu falei, gente, como é que ele vai encaixar o cachorro no filme? E encaixou perfeitamente bem. Por que isso? Não é o cachorro dele, eu adorei essa piada no filme, né? Que remete ao próximo filme da franquia. E ficou uma participação muito boa. Me surpreendeu positivamente o Krypto. Então, assim, e uma coisa muito positiva, né? A presença do Krypto no filme fez nos Estados Unidos um aumento de não sei quantos % de adoções de cães
no final de semana de estreia do filme. Então, assim, Incrível, em todo o incrível. país, eu achei isso impressionante. Assim, então, é isso, o Superman salvando, inclusive, o mundo real. Cara, que notícia ótima, eu não sabia disso. Que notícia. Nossa, eu tô falando isso sorrindo. Que legal, que legal, que legal. Mas assim, ó, é melhor que as pessoas tenham assistido o filme e tenham entendido como é que um cachorro se comporta. Porque é isso mesmo que você falou. Cachorro é aquilo lá. Aquilo lá. Sabe quando você tá rindo das merdas que o Crypto tá fazendo? De pular em você, derrubar os outros, lamber tua cara. E você tá, me pega, me leva. E ele tá, tipo, pulando em volta de você, pegando a bolinha, atacando tua cara. Cachorro é aquilo lá, gente, entendeu? Então você tem que ter muita paciência, muito amor, porque a gente não controla, né? A gente é tutor deles, mas a verdade é que, né, é meio que eles que são nossos, porque eles não falam, mas a gente aprende a entender, né, a linguagem deles, o jeito que o Caio teve aqui com a gente, Cabuna, por uns dias, né, num feriado, e ele conheceu o Farofa Paçoca também. E aí ele viu, assim, é uma coisa muito louca conviver com um bicho por tanto tempo. E eu imagino que você tenha isso aí com seus bichinhos, que é o jeito que eles vinham, a gente sabia o que eles tinham feito, o que eles queriam. O jeito que o cachorro anda, o jeito que o cachorro te olha, a posição da orelha. Você sabe o que aquela coisa fofinha, mandada das profundezas do inferno, entendeu? Pra tua vida, pra salvar a tua vida, está querendo. Então, assim, fico muito feliz com essa novidade. E você, Caio? Você que é um ser que tem medo de cachorro? Menos do Farofa da Paçoca? Eu teria medo do Crypto, né? Porque é um cachorro super poderoso, mas igual a Cabuna falou, eu também fiquei, assim, me surpreendeu, não só, eu acho que, né, quando eu vi que ia ter o Crypto, eu falei, ok, ele tá marcando um ponto, esse Superman é diferente do último que a gente viu no cinema, né, ele vai ser mais leve, ele tem a cueca, ele tem um cachorro super poderoso, então esse filme, né, vai ser uma coisa mais amigável. Eu falei que era filme de sessão da tarde, é tipo Bud, o supercão. E assim, o que me surpreendeu mais do que ter o Crypto é o fato do Crypto, na verdade, ele ser, né, uma espinha dorsal ali do filme, porque boa parte do filme se desenvolve, né, você tem o Crypto do início ao fim, ele participa mesmo do filme, não foi tipo, olha aqui o cachorro e pronto, coloca ele de lado. Ele é o fio condutor ali da história, de certo modo, porque as coisas acabam envolvendo ele é um dos protagonistas do filme, e eu achei isso incrível, assim, e maravilhoso. Foi uma surpresa muito positiva. Inclusive o Crypto latiu aí. Você viu? Olha lá, ó. Tem uns parceirinhos aí do Crypto que estão concordando. E assim, gente, eu quase que eu larguei o filme, porque tem aquela cena que o Luthor chega e eles prendem o Crypto na rede, né? E ele chora. Puta, eu fiquei muito bolada, cara. Te juro, eu olhei pra cara do Rodrigo, o Rodrigo olhou pra minha cara, eu falei, eu vou sair dessa merda desse cinema. Aí ele, calma. Porque assim, nossa, você não tem ideia, Cabuna, quase que eu levantei, eu falei, olha, é por coisas como essa que eu defendo o John Wick, entendeu? Então assim, nossa, cara, eu fiquei muito bolada, porque assim, até naquele momento do filme, a gente não sabe o quanto que o Crypto vai aparecer, né? E ele já tem uma participação grandinha ali no começo ajudando o Superman. E nisso, acho que os trailers foram muito felizes, porque a gente vê realmente ele arrastando o Superman pela neve. Então não dá pra gente saber se ele vai fazer mais aparições ou não. Eu falei, gente, se acontecer alguma coisa com esse cachorro, olha, eu vou odiar o James Gunn para sempre na minha vida, entendeu? Assim, eu nunca mais vou conseguir olhar pra nenhum Gunn. E eu gosto muito do Sean Gunn. E nós temos um grande problema, entendeu? Teremos um problema seríssimo aqui, né? Um relacionamento de anos construído com Gilmore Girls vai acabar por causa dessa cena de um filme do irmão dele. Como é que eu vou me entender com isso? Mas não, ficou tudo bem no final, ficou tudo bem. E eu acho, assim, incrível do início ao fim, inclusive quando aparece lá a Supergirl voltando, e aí o cachorro indo correndo e pulando nela e derrubando ela, e aí tem aquela fala maravilhosa, ele olhando, né, aquilo acontecendo, assim, com aquela cara de, essas crianças assim mesmo, né? Sendo que ela é mais velha que ele, né, mas tudo bem, tecnicamente. E aí, tecnicamente, essa informação. E aí vira o robô e fala, é por isso que esse cachorro é assim. E ele, é por isso, sabe? E assim, é exatamente assim, porque é assim que a gente olha pros bichinhos e pras pessoas que têm bichinhos. É por isso. Vocês têm ideia de quantas vezes por dia eu escuto do senhor meu esposo que os cachorros são como são porque fui eu que criei eles assim? Vocês têm ideia? Tudo que os cachorros fazem, a culpa é sua. Foi você que educou eles assim. Então assim, gente. A gente educa os cachorros do jeito que a gente educa mesmo. E vira uns Crypto louco. E o Crypto, ele é muito fofo. Ele é muito bonitinho. E é um CGI de primeira, assim. Eu achei um personagem incrível também. Amo, assim como vocês disseram, né? Especialmente o Caio, que ele tem uma função prática na história do filme. Esse filme não funcionaria sem ele. Ele é, de longe, um personagem incrível. E pra mim, é o melhor personagem da história, tá? É isso.
Defenderei o Crypto para sempre. Inclusive, aceito pelúcia do Crypto, né? Bonequinho do Também Crypto, quero. Funko do Crypto, adesivo do Crypto. Esse eu compro. Do Superman eu não quero não, mas do Crypto eu compro. Tem que ter a capinha. Aí eu compro. É muito bonitinho com a capinha. Por que ele usa uma capa, gente? Uma orelhinha em pé só. Exatamente, igual o Paçoca, só uma orelha em pé, todo esbudegaiado lá, porque ele é todo torto, né? Aquele cachorro, ele é todo, né, tipo, mal arrumadinho assim, né? Ele é da famosa raça fiapo de manga. Exatamente, ele é um fiapo de manga, né? Parece que o cachorro enfiou o fuço numa corrente elétrica na tomada e ele ficou tchum. E aí eu aceito um daquele, assim, com capinha. Tem que ter capinha. Muito, 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 muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo, assim. Adorei, adorei, adorei. Bom, Caio, Cabuna, eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio com vocês. Eu quero agradecê-los por terem disposto o tempo de vocês. Vou começar pelo Cabuna. Cabuna, obrigada por você ter vindo. Sempre muito bom gravar contigo. Obrigado por compartilhar tanto sobre histórias em quadrinhos. Ainda temos algumas gravações pendentes para esse ano, Cabuna. Eu não esqueci, elas vão acontecer em breve. Aguardem, gente. Cabuna volta para falar de quadrinho dos nossos hermanos latino-americanos. Né, Cabuna? Vamos falar de Eternauta? Isso. Bora! Cara, não vou falar. Vou me segurar. Eu que agradeço. Falar de quadrinhos sempre é bom. Tá aqui no Perdidos é maravilhoso. Gravar com minha amiga é muito bom. Conhecer o Caio também foi muito bom. E, gente, assistam o filme. É muito bom ver novamente o Superman como um símbolo de esperança. E um símbolo real de esperança. Que não precisa explicar o S no meu peito significa esperança e não dá esperança pra ninguém. Só mata as pessoas. Nesse não, assim, ele tem atitudes que fazem você assim, cara, ser legal com as pessoas é ser muito punk rock. Então, gente, assistam um filme que vale super a pena. E comprem a pelúcia do Crypto e depois vou dar adereço aqui do pessoal pra mandar pra minha casa, que eu quero também. É isso aí, Cabuna. Até o próximo episódio. Você, Caio, obrigada por ter vindo aqui falar sobre Superman. Agradeço por deixar eu vir participar. Eu gosto bastante do Super-Homem. É um personagem que eu detestava quando eu não conhecia direito. E aí eu comecei a ler, e aí acabou virando um dos personagens, assim, de quadrinhos que eu mais gosto. E assistir esse filme realmente foi... Mesmo eu achando ok os filmes do Zack Snyder, eu tava de boa. Mas esse, tipo, foi muito gostoso de assistir. E poder comentar com vocês também foi. E é isso, brigadão pelo convite. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês, gente. Ai, que maravilha. O Caio, gente, usa drogas pesadas, vocês viram, né? Mas assim, ele tá tudo bem. Ele vai melhorar. Ele tá vendo com a gente, agora ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Só pra provocar, porque o Cabuna odeia o Zack Snyder, cara. Que dupla maravilhosa que eu roubei pra esse episódio. Eu tô muito feliz. Enfim. Ouvinte, obrigada pela sua companhia, pela sua atenção, pelo seu download, pelo seu play. Vou pedir carinhosamente que você que chegou até aqui, escute os nossos episódios até o final, porque a gente sempre deixa ali um fechamento de assistente, uns erros de gravação, é divertido. Então, vocês têm que ouvir até o último segundinho ali para ter acesso a isso. Peço que vocês compartilhem esse episódio com outras pessoas, falem aí para as pessoas que o Perdidos na Estante existe, escolhe um episódio que você gosta, indica para um amigo, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu cachorro, pro seu papagaio, pro seu gato, para todo mundo, pra crush, pro crush, pros crushes, né? Vamos espalhar a palavra do Perdidos. Lá no Instagram, peço que vocês sigam o projeto, tá? Em Perdidos na Estante Pod. O pod é a abreviação de podcast. E no Blue Sky tá em Perdidos na Estante. Só procura lá que vocês nos encontram. E aí, com isso, lá no Instagram, por exemplo, tem cortezinhos que o Léo edita e monta pra gente com cenas de filmes e séries que a gente comenta aqui. Tá ficando muito legal, um ótimo material pra você ter uma prévia do episódio, às vezes, pra saber se vale a pena ouvir. Ou até mandar pra alguém e falar, olha aqui, que legal essa conversa. Então, compartilha com os amigos. Assine o feed desse podcast para receber as nossas próximas atualizações. O Perdidos na Estante volta semana que vem, sempre de quarta a domingo, a não ser que aconteça alguma coisa, como o Crypto aparecer para brincar com farofa com paçoca, gente. Aí dá uma atrasada mesmo. Então a gente se vê no próximo episódio. A gente se ouve por aí. Se cuidem. Boa semana. Até lá. Superman. Ele não é um homem, ele é uma coisa. De alguma maneira, ele se torna o centro das conversas do mundo inteiro. Eu não vou aceitar isso.
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Caio Lourenço e Hamilton Cabuna. A pauta e produção deste episódio são de Domênica Mendes. O assistente foi narrado pelo Leonardo Tremesquim. A edição foi feita pelo Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta do podcast é da Issaí Design. Neste episódio foram recriadas falas do filme Superman de 2025. Antes de argumentar, a gente pulou uma pergunta sobre as personagens femininas. Ai, não tem problema. Vamos seguir a vida sem. Não. Ou vocês querem falar? Tá bom, então tá. Não, você que sabe, você que manda. Eu tô de boa. Vocês têm alguma coisa muito importante pra falar sobre elas? Não, eu só quero falar uma coisa que não precisei ir pra gravação. Eu tomei um choque quando descobri que a Mulher Gavião era a Dora Aventureira. Ah, sim. É a mesma atriz. Ela é a Dora Aventureira e a menina do The Last of Us também, a Dina. Isso, a Dina. Agora tudo bem, 2 choques. Da Dora Aventureira e da menina da The Last of Us. Eu não sabia. Pronto. Ei, se você tem uma fala de final pro episódio aí, ó. Suas escolhas, suas ações, isso é o que te torna quem você é.